Lucas Paquetá ou Paulo Henrique Ganso? Quem jogou mais bola? Quem é melhor? Quem atingiu o melhor nível? Essa discussão tomou aí a internet de uma maneira um pouco deturpada esses dias, tudo por causa do meu irmão, um dos meus melhores amigos, Gabriel Simões, que é comentarista lá da Cazé TV. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu mandei uma mensagem para ele, falei, vou gravar um vídeo sobre Paquetá e Ganso. Tem problema? E aí ele respondeu, obviamente, que não, desde que eu não distorcesse o que ele falou, que acho que acabou acontecendo por aí. Mas é uma boa conversa sobre qualidade, competitividade, nível, reconhecimento europeu, o que a gente projeta de uma carreira de sucesso. Tem muitas pautas em uma só e eu acho que vale a gente discutir para além da besteira que é falar de Ganso ou Paquetá, porque enfim é uma questão de gosto. E bola por bola eu acho que a resposta ela é bem óbvia até, né? Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Bem, esses dias, o Simões, que tem o canal lá dele com o Bruninho, né? Bruninho e Simões, que falam majoritariamente de Flamengo. O Simões e o Bruninho são comentaristas da Cazé TV, a gente trabalhou juntos no Esporte Interativo e na TNT, assim, são meus irmãos, caras que eu amo absurdamente. São dos meus melhores amigos aí que o jornalismo me fez, principalmente na passagem pelo Esporte Interativo no Rio de Janeiro e tal. Ambos vão casar, inclusive, esse ano, não um com o outro, né? Cada um com as suas respectivas. Então, cara, assim, eu tô falando aqui de uma pauta que surgiu de um canal de caras que fazem parte da minha vida. Então, qualquer coisa que eu fale aqui é absolutamente profissional. Mas, eu mandei mensagem pro Simões antes de gravar, porque, enfim, assim, eu pensei até em nem tocar nesse assunto, falei, cara, não vou aumentar uma parada que já tá uma bola de neve ali completamente fora de controle, deturpada, e uma galera batendo no moleque, tudo de maneira desproporcional. O Simões tem visões muito legais sobre a vida e muito legais sobre futebol. É um cara que vale a pena ser ouvido, por mais que você discorde aqui e ali, e não dá para concordar sempre, é impossível. Nem os caras que mais me inspiraram, que eu sou absolutamente grato e fã, tipo o PVC, porra, Mauro Betti, caras que a minha carreira só existe porque esses caras existiram. Eu não concordo com eles 100%, nem por isso eu odeio os caras, ou falo que nunca mais vou seguir, que nunca mais vou ouvir, porque a discordância faz parte do sistema que a gente vive, que é um sistema, até onde se sabe, democrático, e é isso. A gente está aí para trocar ideia, para debater, então não precisa ser ame ou deixe, 8 ou 80, você pode discordar aqui e às vezes até discordar entendendo os argumentos, que é o que eu acho que acabou faltando no episódio do Simões. Eu vou plugar aqui o que foi dito, que acabou sendo repercutido por um monte de lugar, né, e tudo, e acho que talvez o post que tenha mais gerado foi o post do Lance, que abre essa aspa aqui, né? O Ganso nunca chegou perto do nível do Paquetá. O Ganso é um dos casos mais de maior supervalorização de um jogador que eu já vi. Óbvio que você pega essa frase aí, você vai falar, como assim? O Ganso jogou uma barbaridade, bicampeão da Libertadores, assim, em algum momento ali se falava até que o Ganso poderia ser melhor que o Neymar, ele era um dos mais refinados jogadores em atividade no Brasil, houve uma campanha, uma pressão muito grande para o Dunga levar tanto o Ganso quanto o Neymar para a Copa de 2010. Quem acabou na pré-lista foi o Ganso, o não o Neymar, e no final o Ganso acabou não tendo ou criando a vida que se imaginava em seleção brasileira. Vieram lesões, a passagem pela Europa do Ganso também ela é um pouco não, né? Ela é bastante frustrante, ao contrário da do Paquetá, que apesar de não ser brilhante do ponto de vista de conquistas, o Paquetá é um cara que foi muito bem na Premier League, que é a principal liga nacional do mundo, ao ponto de despertar o interesse do Pep Guardiola, que iria pagar 100 milhões de euros para contratar o Paquetá para o Manchester City. Um Manchester City que logo depois seria campeão da Champions, enfim, seria outras vezes campeão da Premier League, e é um time que é marcante e que eleva a grife e o potencial de todo mundo que está lá. Jogadores talvez que sejam até piores ou do mesmo nível do Paquetá. Então imagina se o Paquetá tivesse ido para o City, a grife, o reconhecimento do Paquetá seria ainda maior. Mas é fato que ele teve uma passagem muito boa pela Premier League, constante, sendo o melhor jogador do time, de um time tradicional,
pode não ser um dos melhores nem mais competitivos, mas é um time tradicional. Então, de fato, assim, este nível na carreira, se você imaginar a carreira enquanto nível de desafios, este nível de desafio o Ganso não atingiu. Aqui o Simões não estava falando de nível técnico, ele estava falando de nível de competitividade. O Paquetá foi titular da seleção brasileira durante um ciclo quase inteiro, foi titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo, pode ser titular na próxima Copa do Mundo, tudo isso é verdade. Então, em termos de nível de competitividade, de fato, o Paquetá atingiu um nível que o Ganso não atingiu. Mas dito isso, tem atacantes, por exemplo, o Richarlison atingiu um nível de competitividade melhor que vários outros atacantes brasileiros aí, que eu considero tecnicamente melhores que o Richarlison. Por exemplo, o Pedro. O Pedro nunca atingiu o nível de carreira na Europa, e provavelmente nunca vai atingir, que o Richarlison atingiu. Dito isso, eu acho o Pedro mais jogador que o Richarlison. São coisas distintas. Né? O nível que o Paquetá atingiu, de fato, na carreira, ele acabou sendo maior competitivamente falando do que o nível do Ganso. Dito isso, o Ganso joga mais futebol que o Paquetá, é mais genial, é mais refinado, tem mais qualidade, ele é mais raro que o Lucas Paquetá. E aí, para ser justo, tudo isso foi dito na live em que o Simões falou isso, estava ele e o Bruninho, isso não foi nem falado lá na Cazé TV, foi falado na live deles dois, do canal particular de ambos, lá Bruninho e Simões. Inclusive, quem for torcedor do Flamengo ou quem não for, siga porque vale muito a pena. Então, assim, ele falou reiteradas vezes que o Ganso é mais genial, que o Ganso joga mais bola, que o Ganso tem mais qualidade. Quando se fala de competitividade e nível de que você atinge na carreira, assim, imaginemos que você seja numa empresa, um trainee, e você vai atingindo níveis. Um cara talvez tenha conseguido chegar a um cargo de supervisor, de gerente. O outro não conseguiu, apesar de ser um funcionário mais talentoso, um funcionário mais criativo, um funcionário melhor. Ele não chegou dentro da empresa num nível hierárquico maior do que esse cara, mesmo ele sendo mais talentoso, mesmo ele sendo um funcionário de maior qualidade, por N razões. O Ganso teve lesão, o Ganso teve uma gestão de carreira diferente da do Paquetá. Fisicamente, o Paquetá é mais robusto e entrega mais do que o Ganso, faz mais funções, então isso talvez dê ao Paquetá um leque de opções na Europa maior do que o do Ganso. Em termos de futebol jogado, o Ganso é um jogador raríssimo, poucas vezes produzido. Então, assim, o Paquetá, em termos de número, nem supera o Ganso, nem em gols, nem em assistência, nem em título, assim, basicamente nada. O Ganso fez mais gols, deu mais passes, ganhou mais títulos e muito provavelmente pode ser que o Paquetá agora no Flamengo e chegue perto dos títulos, ou iguale, ou passe, sei lá. Em números, eu acho difícil. Assim, o Paquetá não demonstrou essa agressividade de pisar na área, de decidir jogos. Ele é um cara que decide pouco jogo. Decidiu pouco jogo no Flamengo na primeira passagem, pouco jogo no Lyon, pouco jogo no Milan, pouco jogo no West Ham. Ele é um cara de fazer o jogo andar. Ele vai fazer, ele vai dar ritmo ao time, ele vai ajudar na construção e tal, ele vai achar volta e meia, mas o Paquetá, por exemplo, na carreira, ele não tem nenhuma temporada com mais de 10 assistências. Isso aí o Ganso tem várias na carreira. Óbvio, num nível de enfrentamento aqui no futebol brasileiro diferente. Agora que voltou para o Brasil, o Paquetá ele cria um laço, ou recria um laço com o torcedor do Flamengo, que o torna, eu até falei isso no vídeo que eu gravei sobre, né, a possibilidade de virar eterno e tal, porque enfim é um retorno num auge técnico, no auge físico da carreira e tal, por uma escolha dele, o que aumenta essa ligação com o clube e pode torná-lo ainda maior na história do Flamengo. Para o futebol brasileiro, o Ganso ele fez mais coisas aqui, né? Ele foi bicampeão da Libertadores e por clubes diferentes. O Ganso ganhou a Libertadores pelo Santos num time histórico, ganhou pelo Fluminense também num time histórico. Ele jogou muito bem no São Paulo. É verdade que faltou continuidade ao Ganso, faltou manutenção daquele futebol de alto nível, mas a gente pega ali o Ganso de 2009 a 12, jogou muito no Santos, né? A gente tá falando aí, e teve a lesão, mas vamos botar que tem 2 anos e meio de um futebol de alto nível. A passagem pelo São Paulo, você pode colocar aí pelo menos 2 temporadas também de um ótimo nível, que já daria 4 anos e meio. No Fluminense você vai pegar mais uns 2 anos e meio aí, contando o Diniz para cá, né? Então você vai pegar aí, o Ganso teve na carreira 6 anos, 6 e meio de um nível excelente ou muito bom. O Paquetá no futebol brasileiro não fez isso, e na carreira o nível excelente
de decidir jogo, de encantar, de você parar para ver o Paquetá jogar, isso não aconteceu ainda, porque talvez nem aconteça, porque o Paquetá pode ser que não seja esse jogador, e tá tudo certo. Ele, em termos de competitividade, de funções dentro do jogo, talvez ele entregue mais. Futebol, o Ganso joga mais. E acho que o Simões deixou isso muito claro ali. E é algo que a gente precisa saber separar. A competitividade do jogador, a complexidade desse jogador e a qualidade original dele, o nível que ele atingiu em determinado momento. Acho que o Ganso, no auge, foi um jogador raríssimo de se ver no futebol brasileiro em várias épocas. Não foi só na época que ele jogou, não. Um maestro de uma genialidade absurda, de uma percepção de espaço pouquíssimas vezes vista em um jogador. Então, acho que isso precisa ser reconhecido e vai ser lembrado por muito, 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 muito tempo. Mas eu queria, já que a gente está falando de excelência, e eu falei aqui de futebol europeu, esse rapaz está aqui me acompanhando o vídeo inteiro, e eu já falei dele aqui várias vezes, do meu Assalá X Musk, que é um perfume que gera sensações e deixa eu te contar um pouco algumas sensações que você vai sentir, comparando inclusive com o universo do futebol. E aí quando a gente fala de sensações, é uma parada meio Ganso, né? Ele desperta sensações em você meio inexplicáveis ali. E é de fato muito prazeroso de ver jogar, ponto final. Assim, eu parava para ver o Ganso em qualquer momento, em qualquer situação que eu tivesse. Vamos de Assalá X Musk aqui e fazendo essas comparações que eu gosto muito, porque a primeira impressão que eu acho que você vai ter aqui, eu comparo com o Liverpool do Jürgen Klopp, que é aquele frescor herbal ali cítrico que já desperta sentidos e aquela vibe ali vibrante, logo de cara, assim, buf, que era mais ou menos o Liverpool do Klopp, né? Transição e não tem como você não se render, velho. Pode não ser fã do Liverpool, fã do Klopp, mas era divertido de ver jogar pra cacete. Depois, o aroma que você vai sentir no auge disso aqui, eu comparo ao Barcelona do Guardiola, porque vem aquela parada assim, cara, assim, deixa o coração doce e levemente esfumaçado, eu diria, com o cheiro que vem aqui depois. Porque aqui tem uma mistura de tabaco com lavanda, criando um equilíbrio sensual e marcante, que era um pouco daquele tic-tac do Guardiola no auge. E para fechar, já quando o cheiro está consolidado, eu comparo com o Real Madrid do Zidane. Ou com o Zidane. Por quê? Porque a base disso aqui, velho, é puro luxo. É baunilha com cacau. Tem noção? Você já ouviu isso em algum perfume? Alguém te falar que tem um perfume de baunilha com cacau? E aí, cara, assim, envolve você num calor, numa doçura. Meu irmão, é um perfume que vai te trazer um aspecto, um ar de vencedor. Não sei se você vai ganhar 3 Champions seguidos como aquele Real Madrid, mas a chave está aqui. E aí, o resumo disso é moderno, sensual, radiante, ousado, sofisticado, inesquecível. Só confia. Feito para quem quer imprimir presença por onde passa. A Salah X Musk, a embalagem é um absurdo, né? Só apontar a câmera para o QR Code, você já cai direto no link, ou pegar o link que está na descrição, tem cupom de desconto Bruno Formiga 15 para garantir 15% de desconto. E ó, perfume importado diretamente do Marrocos, mas é um preço muito diferente daquilo que você está imaginando. Falar, perfume árabe, perfume importado, é tudo caro, eu não tenho coragem. Só vai, porque é muito mais acessível do que você imagina, beleza? Só confia. E para matar o assunto do vídeo, assim, o Simone não falou nada demais. Ele falou muito mais do que aquilo ali. Os recortes, às vezes, os sites e tal, eles pegam um trecho da parada, principalmente quando tem aspas e não é o vídeo. Você nem vê a expressão do cara, o gestual do cara. Você cria situações que, enfim, geram hate, gera crítica, gera xingamento, gera um rótulo injusto e às vezes completamente diferente do que o cara falou originalmente. Quando eu estou falando de nível, repito, na hierarquia de carreira, e nem sei quando você olhar para trás se a carreira do Paquetá vai ter sido melhor que a do Ganso, no sentido de o que eu gostaria de ter vivido enquanto jogador de futebol. Eu queria ter vivido isso aqui que o Ganso viveu,
bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil num time divertidíssimo, campeão paulista sendo destaque e tal, e aí eu tô falando de agora, tá? Ou ser o Paquetá que tem pouquíssima conquista na carreira, de fato teve uma passagem com algum sucesso ali na Europa, despertou o desejo do City, do Guardiola e tal, o que eu gostaria de ter? Talvez tem gente que olha, cara, eu preferia ter vivido isso aqui que o Ganso viveu. Tem gente que vai falar, eu preferia ter vivido isso aqui que o Paquetá viveu, até porque provavelmente o Paquetá ganhou muito mais do que o Ganso na carreira em termos de dinheiro. Vai da perspectiva de cada um. Então, acho que quando o Simões fala de nível, a gente está falando dessa lupa de que hoje a chancela europeia meio que dita o seu teto, né? E aí talvez o teto do Paquetá tenha sido maior que o do Ganso. O que não quer dizer que o futebol do Paquetá seja maior que o do Ganso, que acho que não é. Né? Assim, por exemplo, sei lá, o Everton Ribeiro. Eu acho o Everton Ribeiro mais jogador que o Paquetá, em qualquer aspecto. Óbvio que não marcando e tal, tô falando com bola no pé. O Everton Ribeiro não saiu para a Europa, não teve sucesso na Europa, mas talvez do Neymar para cá, o jogador que mais foi regular, que mais jogou, que mais ganhou, que mais encantou no futebol brasileiro, fora o Neymar. Talvez o Everton Ribeiro tenha jogado, e acho que jogou, mais do que o próprio Ganso. E com uma carreira mais vencedora até. Engraçado que talvez se tivesse, o Simões falou isso para mim na conversa que a gente teve, ele falou, né, se eu tivesse falado do Everton Ribeiro, talvez ninguém tivesse questionando. É que o Ganso, ele realmente ficou num lugar, pelas lesões, e claramente ele poderia ter sido um jogador maior do que o que ele foi, e melhor do que o que ele foi, por mais tempo. Ele ficou num lugar muito especial das pessoas, dessa possibilidade que não desabrochou por completo, diferente de outros jogadores que a gente viu, tudo que poderia entregar durante muito tempo e tal. O Ganso ficou nesse lugar. E nesse lugar estão outros jogadores também que, por lesão, por escolha, por N razões, não conseguiram manter essa competitividade, essa regularidade, não atingiram repetidamente o nível que a gente projetava. Talvez aí o Simões fale da supervalorização, que o Ganso chegou num lugar de proteção muito, muito especial. Dito isso, eu acho o Ganso mais jogador que o Paquetá, acho que é algo que o Simões também acha, e é uma discussão muito boa sobre projeção de carreira, nível de carreira, aspirações, sonhos, futebol brasileiro, futebol europeu, técnica, complexidade do jogo, parte tática, tem muitas pautas aí, e todas são muito boas. Dito isso, compre o seu Assalar X Musk, e é nóis.